Homenagem ao Frei Hermano José. Moção de aplausos. Homenagem ao Frei Hermano José. Companheiras e companheiros, a diretoria colegiada do Sindicato dos Servidores em Educação no município de Campo Formoso, Bahia, submete à Assembleia Geral a aprovação da presente moção de aplausos em reconhecimento da história e da luta social de Frei Hermano José em prol dos trabalhadores do campo e da cidade, especialmente dos profissionais da educação, culminando com a fundação desta entidade sindical em 18 de dezembro de 1992. A preservação da memória de Frei Hermano José é, de certo, fundamental para a consolidação da identidade deste sindicato e da sua categoria representada. Prezada categoria educacional. Hermann Josef Goethe, filho de Franz e Auschwitz, nasceu em Remscheid, Alemanha, no dia 28 de setembro de 1940. Chegou ao Brasil no ano de 1961, com 21 anos de idade, para estudar filosofia. Posteriormente, foi para Salvador, Bahia, onde cursou durante 4 anos teologia, tendo sido ordenado padre em 17 de dezembro de 1966, fazendo parte da Ordem dos Frades Menores, OFM, franciscanos. Depois, foi enviado a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para realizar especialização teológica. No auge da ditadura militar, foi perseguido pelo Serviço Nacional de Informações, SNI, pelo Departamento da Ordem Política e Social, DOPS, entre outros órgãos de controle e investigação do regime ditatorial, chegando a ser preso por acolher estudantes com problemas políticos e por defender as causas de cunho social, especialmente aquelas relacionadas aos trabalhadores da agricultura familiar, enfrentando desafios grandiosos contra instituições, grandes empresas e latifundiários, especialmente nos estados de Pernambuco e Paraíba. Em razão da dificuldade de pronúncia de seu nome natural, que é de origem alemã, Hermann Josef, por parte das pessoas, sobretudo aquelas mais simples, passaram a chamá-lo de Frei Hermano José, forma semelhante à língua portuguesa do seu nome de batismo, a qual o referido sacerdote adotou como nome em terras brasileiras. Frei Hermano chegou em Campo Formoso em 1988, tornando-se pároco da paróquia de Santo Antônio, cumprindo atividade missionária até o ano 2000, em uma estadia de 12 anos de sacerdócio e defesa constante dos pobres e mais vulneráveis, com participação efetiva dos movimentos sociais da comunidade campo-formosense, especialmente aqueles relacionados aos camponeses, por meio de diversos segmentos, tais como a educação, a agricultura familiar, a cultura popular, o abastecimento de água e o combate à seca, fundação e fortalecimento de sindicatos e associações, etc., sempre aliando a prática evangelizadora e demais atividades paroquiais ao fortalecimento das comunidades rurais e ao bem-estar do povo de Campo Formoso, Bahia. Frei Hermano José foi o sucessor de Frei Joãozinho e Johannes Selig, na paróquia de Santo Antônio, em Campo Formoso, e durante sua estadia de mais de uma década, deu continuidade e ampliou os trabalhos religiosos e sociais desenvolvidos pelos frades que o precederam, especialmente os freis Joãozinho, Godofredo e Lino Graflage, sendo um visionário evangelizador e promotor de justiça social no município de Campo Formoso, Bahia, tendo contribuído diretamente para o avanço da educação e da saúde públicas, a valorização da cultura popular, o fortalecimento das instituições e a organização das comunidades rurais. Por seu intermédio e com o apoio dos grupos religiosos paroquiais, em parceria com o Estado da Bahia e organizações internacionais,
foi criada a escola A Caminho das Sedes, ofertando formação para os professores da rede pública municipal de ensino de Campo Formoso, os quais eram, à época, professores leigos, em sua maioria, e portadores de múltiplas funções, as quais incluíam a docência, a merenda, a alimentação escolar, a zeladoria, o gerenciamento administrativo, etc. Em razão do déficit educacional altíssimo naquele período, situado entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990. Era de transição do período ditatorial para a democracia nascente por meio da Constituição Cidadã de 1988. É importante destacar ainda que o Sindicato dos Professores, à época, atualmente CISE, Sindicato dos Servidores em Educação, no município de Campo Formoso, Bahia, nasceu por orientação de Frei Hermano José, fruto das escutas realizadas nos encontros paroquiais, das mobilizações em razão da ausência de direitos dos professores daquele período e das inúmeras adversidades enfrentadas no campo educacional, as quais possibilitaram, por intermédio de Frei Hermano e dos grupos paroquiais, um destaque para as professoras Laerte Vieira de Souza, Renildo da Silva Miranda, Ângela de Fátima Carvalho Oliveira, Ney, e Odete Cassiana da Silva, Zozó, e Dalice Maria da Silva Carvalho, Naí, Irene Isabel da Silva, Aurivete Chaves Araújo, Alcione Ferreira Farias, professor José Carlos Ribeiro dos Santos, entre outros, a organização necessária com apoio jurídico ofertado por Frei Hermano, por meio do advogado Dr. João Regis da Silva Neto, e o auxílio de Joselito Souza Cruz, CPT, para a fundação da entidade sindical, denominada à época como Sindicato dos Professores, atual CISE, o qual foi fundado em 18 de dezembro de 1992, sendo eleito o professor José Carlos Ribeiro dos Santos o primeiro presidente. Início da luta pela garantia de direitos e maior valorização da educação e dos professores, sobretudo as reivindicações pelo pagamento de melhores salários aos educadores, tendo como lutas iniciais o salário mínimo em dia, o 13º salário, um terço de férias e adicional por tempo de serviço, direitos já validados por leis maiores, porém negados no âmbito da municipalidade. É importante frisar que Frei Hermano foi grande parceiro da luta sindical organizada em Campo Formoso, prestando auxílio diversificado nos primeiros anos de atividade do sindicato recém-criado, atual CISE, seja com assessoria jurídica, participação nas mobilizações e diálogo com a classe política, transporte, auxílio financeiro direto e indireto, inclusive por meio da parceria com a ONG Terra e Desontos Chivaites, que ofertava ao sindicato, como insumos adicionais à manutenção das atividades, auxílio financeiro. Em razão da ausência de recursos, a Igreja Católica, por intermédio do Frei Hermano, arcava com o custeio de deslocamento dos professores interioranos para as mobilizações, fomentando a luta sindical ainda incipiente. A luta organizada dos professores campo-formosenses, com o suporte de Frei Hermano enquanto líder religioso paroquial, resultou no processo coletivo contra o município de Campo Formoso, integrado no ano de 1992, sob a responsabilidade do advogado Dr. João Regis, em defesa dos direitos de 131 professores e professoras, os quais vivenciaram, naquele período, uma decadência extrema de direitos trabalhistas e sociais. A luta da agricultura familiar e do combate à seca foi acolhida por Frei Hermano, pela paróquia e pelos grupos formados, fortalecendo as ações do Sindicato dos Agricultores, atual Sintrap Campo Formoso, com colaboração destacada de Gildino Nascimento da Silva e Herotides de Almeida Soares, e a formação de ações comunitárias, havendo auxílio substancial do professor José Carlos Ribeiro dos Santos para a fundação de novas associações, a começar pela comunidade de Buguejão da Caatinga, de acordo com o relato do Frei Hermano José, em sua carta Lembranças de Campo Formoso. Em seu período de atuação na paróquia de Santo Antônio, Campo Formoso, foi construída a Casa das Comunidades, a Caminho de Emaús, a quadra poliesportiva coberta e ampliado o suporte aos movimentos sociais ligados a comunidades eclesiais de base, sedes.
especialmente a PJMP, Pastoral da Juventude no Meio Popular, como forma de acolher o povo de Campo Formoso em suas necessidades religiosas e sociais, especialmente as populações rurais mais vulneráveis, fomentando a abertura de movimentos e canais de comunicação entre os grupos organizados e os poderes constituídos, possibilitando o progresso da sociedade campo-formosense. É importante destacar ainda que, após o cumprimento da sua missão em Campo Formoso, Frei Hernando articulou a criação da Associação de Animadores Leigos das SEBs, atualmente Associação de Líderes Comunitários Lideração, a qual deu continuidade, apoiando ações pastorais, mas atuando mais especificamente na promoção de ações em redes e em conselhos de políticas públicas com impactos na vida social e voltados para a convivência com o semiárido em comunidades rurais. Atualmente, o Fernando José reside no convento Ipuarana, na cidade de Lagoa Seca, região metropolitana de Campina Grande, estado da Paraíba, na condição de frade emérito, em razão da idade octogenária. Por sua obra evangelizadora grandiosa, inspirada por Deus, e por sua dedicação, por sua luta e dedicação ao povo de Campo Formoso, sobretudo aos mais necessitados, promovendo o fortalecimento e a valorização da educação, da saúde, da agricultura familiar, do combate à seca, da cultura popular local e afro-brasileira, das entidades representativas de classes e do melhoramento da sociedade campo-formosense, é denominado por muitos como Pai dos Necessitados, e grande baluarte da paróquia de Santo Antônio, em Campo Formoso, do Sindicato dos Servidores de Educação, SISE, do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, SINTRAF, e de inúmeras comunidades rurais, ficando a sua história marcada nos registros gráficos, no coração e na memória do povo de Campo Formoso. Sob o curso da Teologia da Libertação, Frei Hernando José realizou, durante todo o seu sacerdócio, uma grandiosa obra missionária com forte atuação no meio popular. Por tais razões, por muito mais, torna-se digna e louvável a aprovação desta propositura e justa homenagem ao querido Herman Joseph Pedro, carinhosamente conhecido por Frei Hernando José, frade franciscano que atuou como pároco da paróquia de Santo Antônio, em Campo Formoso, Bahia, no período de 1988 a 2000. O SISE, Sindicato de Servidores de Educação, no município de Campo Formoso, Bahia, representado legalmente pelo professor Maurício Hermógenes Souza e gerenciado por sua diretoria colegiada, concede ao Frei Hernando José, por meio da presente moção de aplausos, o título de baluarte da educação neste município, preservando a história e a memória desta entidade sindical e valorizando o conjunto de educadores e educadoras desta municipalidade. Em virtude do esforço, apresentamos para apreciação da categoria educacional a presente moção de aplausos, subscrita pelos membros desta diretoria sindical e pelos sócios que assim desejarem, em sinal de valorização da história do SISE e da contribuição expressiva de Frei Hernando José para a fundação deste sindicato e para o desempenho das atividades sindicais durante os primeiros anos da luta educacional organizada em Campo Formoso. Reiteramos o pedido de aprovação da presente proposição por todos os sócios e sócias presentes nesta Assembleia Geral Sindical, de forma a registrar a grandeza desta homenagem e o valor imensurável deste documento. Sendo assim, externamos a nossa gratidão ao amigo Herman Pedro, carinhosamente conhecido por todos como Frei Hernando José, e não havendo mais palavras que possam dimensionar a sua real elevação, subscrevemos a presente moção de aplauso. Campo Formoso, Bahia, em 23 de abril de 2025, diretoria do SISE, Sindicato de Servidores de Educação, no município de Campo Formoso.